O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje com grande alegria Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora que apareceu em Portugal em 1917 a 3 pastorinhos na cova da Iria. E essas 6 aparições de Nossa Senhora, que tiveram lugar de maio a outubro de 1917, traçaram um pouco a história do século XX e, pelo que a gente vê, do século XXI. Nesse ano de 2022, celebramos a festa de Nossa Senhora de Fátima de uma forma especialíssima, porque, como Nossa Senhora havia pedido, este ano, o Papa Francisco, pela primeira vez, fez a consagração da Rússia, mencionando explicitamente a Rússia, juntamente com os bispos do mundo inteiro. O que é que significa essa consagração da Rússia? Vamos lá, vamos colocar o contexto. Nossa Senhora, na sua terceira aparição, ela primeiro, nas 2 aparições, preparou os meninos, colocando a graça de Deus, mostrando. Na primeira aparição ela abriu os braços, a luz de Deus iluminou. Na segunda aparição ela novamente fez isso, falou que Francisco e Jacinta logo iriam para o céu, Lúcia iria ficar aqui na terra. Lúcia ficou transtornada, mas como eu fico aqui sozinha? Ela então disse: tu sofres, mas o meu coração imaculado, o meu imaculado coração, será o teu refúgio e o caminho que te conduz a Deus. Refúgio e caminho. Essas 2 coisas vão ficar claras quando então, na terceira aparição, vem a mensagem central de Fátima, que é conhecido como o segredo de Fátima. Um segredo, uma mensagem dividida em 3 partes. Por que segredo? Porque Nossa Senhora pediu que não era para falar naquele momento, era para esperar, aguardar o momento oportuno. Nossa Senhora então, na primeira parte da mensagem, mostra o inferno. Pode parecer uma banalidade, mas se nós formos olhar para a história espiritual da própria Igreja Católica no século XX, nós poderíamos enxergar que aconteceu um fenômeno trágico e extraordinário, fora do comum, que é exatamente dentro da Igreja. Os teólogos modernos foram cada vez menos acreditando
na existência do inferno. É impressionante. Você encontra até alguns teólogos falando do diabo, mas não se sabe bem o que é que eles querem dizer por diabo. Porque o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, etc, etc. Mas quando você vai e espreme a coisa, você vê que eles não acreditam no diabo, porque eles não acreditam na existência do inferno. O inferno está vazio. O inferno não existe. E Nossa Senhora, como que prevendo esse desastre espiritual que aconteceria no século XX, Nossa Senhora, então, primeira mensagem, ela mostra o inferno para as 3 crianças, com milhares e milhares de almas que se precipitam no inferno. Então aqui, essa é a primeira coisa. Essa é a primeira mensagem. As pessoas desconsideram isso, ficam preocupadas, quando vai vir, será que vai ter bomba atômica, será que vai ter não sei o quê? Mas essa é a primeira mensagem de Fátima, uma coisa simples, que está no catecismo, que está nos dogmas da igreja, e que é a razão de nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Deus não veio a esse mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse evangelho de hoje diz que Ele é caminho, verdade e vida, Ele não veio a esse mundo senão para ser o caminho para o céu, ou seja, para nos tirar do caminho que nós estávamos, que é o caminho do inferno. Nosso Senhor morreu na cruz para nos libertar do inferno. Parece uma coisa óbvia, mas não é óbvio, porque as pessoas, de tanto repetirem a mesma ideia de que não, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus perdoa tudo, Deus é clemente, as pessoas terminam introjetando uma ideia totalmente errada de que porque Deus é amor, o inferno não existe. Mas gente, a existência do inferno não decorre do fato de Deus ser amor ou não ser amor. A existência do inferno decorre do fato de nós sermos livres e sem vergonhas. Nós não amamos. Deus é amor, mas eu acho que não precisa eu fazer aqui uma preleção para mostrar para você como a humanidade não tem amado, dentro e fora da igreja, não precisa, né? Ou seja, olhemos para o cenário mundial, a guerra na Ucrânia, oremos para situações como o aborto, famílias destruídas, egoísmo, corrupção, a opressão de pessoas que vivem debaixo da injustiça. É claramente um cenário terrível. Pois bem, Nossa Senhora diz, olha, as pessoas que fazem isso estão indo para o inferno. E ela diz isso porque ela é uma mãe de bondade, uma mãe de misericórdia, uma mãe clementíssima, e quer o nosso bem. Qualquer mãe faz isso. Qualquer mãe que está vendo que seu filho está indo para um mau caminho, fala disso. Nossa Senhora em Fátima nunca sorriu, sempre mostrou um rosto sereno, mas esse rosto sereno, dizem os pastorinhos, estava marcado por um quê de tristeza, de preocupação. Uma mãe bondosa. Essa mãe bondosa está dizendo, vejam as consequências do que vocês estão fazendo. A segunda parte do segredo diz, então, para que isso daí se resolva, duas soluções, né? Nossa Senhora já tinha dito, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Então, para resolver isso,
duas coisas para estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Primeira, a consagração da Rússia. Virei para ensinar a consagração da Rússia. E Nossa Senhora de fato veio, 12 anos depois, em Tui, e disse como é que deveria fazer. O Papa deveria, juntamente com os bispos do mundo inteiro, consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. O Papa Pio XII fez uma consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. São João Paulo II fez 2 consagrações, mas nenhuma dessas consagrações explicitamente dizia que estava consagrando a Rússia. O Papa Francisco, no dia 25 de março desse ano, fez, quase 100 anos depois do pedido de Nossa Senhora. Nossa Senhora anunciou em 17, mas só falou em 29, então não deu ainda 100 anos da explicação dela. Ele fez essa consagração. Mas a consagração, diz Nossa Senhora, era para evitar o castigo que iria sobrevir ao mundo através de guerra, fome, perseguição à Igreja e ao Papa. O problema é que isso é em 29, depois disso veio guerra. Por quê? Porque não fizeram. Nossa Senhora mesmo tinha colocado para a Lúcia, está nas memórias de Lúcia, isso é oficial, não estou inventando aqui, estou lendo as memórias de Lúcia publicadas, né, pelo episcopado, com permissão do episcopado português, está lá claramente: não irão me ouvir, não irão me obedecer, e será então como foi com o rei da França. Não é? Como foi com o rei da França? O Sagrado Coração de Jesus apareceu a Santa Margarida dizendo: diga ao rei da França e consagre a França ao Sagrado Coração. Não fizeram. Quando finalmente o rei estava na prisão para ser decapitado, ele foi e consagrou a França. Ou seja, farão, mas será tarde. Não é? Nossa Senhora disse: será feito, mas vai ser tarde. Aqui a gente vê claramente que de fato foi tardio, porque a Segunda Guerra Mundial aconteceu. A perseguição à Igreja e ao Santo Padre está acontecendo. Haverá mais guerra e mais fome na frente? Não sabemos. Nossa Senhora não dá bola de cristal, né? Mas era necessário fazer isso. Mas uma segunda coisa que era necessário fazer para evitar estes castigos de Deus: mas Padre, Deus é amor, Deus não castiga. Gente, vamos lembrar o básico fundamental. Você que é pai, você que é mãe, você ama seu filho, como é que você converte seu filho? É o mesmo método que Deus usa para converter. Tem 2 coisas que Deus usa, o que Deus mais usa para a conversão da humanidade é a pregação e a desgraça. São as 2 coisas. Você tenta mudar seu filho, como que você faz? Pregação, né? Você diz: não faça isso, meu filho, venha cá, senta aqui com a mamãe vai explicar para você. O filho já tem 10 anos de idade, já está entendendo as coisas. Olha, isso aí faz mal, você não faça isso, isso é muito feio. A mãe tenta pela pregação, sim ou não? Quando vê que o filho não tem jeito, o que ela faz? Põe um castigo, põe ele de castigo. Ó, hoje não, você não está me obedecendo, então não tem sobremesa. Não está me obedecendo, então não tem passeio, vai ficar em casa. Vai lá para o cantinho do pensamento, vai lá pensar no que você fez. Deus é assim, Deus é amor. Deus manda sua mãe pregar. Nossa Senhora veio para pregar, para falar, para dizer: olha,
não precisa de castigo, vocês podem mudar. Mas, então, para que estes castigos não cheguem, Nossa Senhora colocou duas coisas: consagração da Rússia. Mas tem uma segunda coisa que as pessoas não prestam atenção. Eu virei também para explicar a devoção ao meu Imaculado Coração, as comunhões reparadoras dos primeiros sábados, e ela fez isso em Pontevedra. Então, duas coisas que ela disse: eu virei ensinar a consagração da Rússia, ela ensinou em Tui. Eu virei ensinar a comunhão reparadora, e ela fez isso em Pontevedra. Todo mundo gira, mas consagrou a Rússia, não consagrou a Rússia, valeu, não valeu, etc e tal. Mas e a sua parte? Escuta, quem tem que consagrar a Rússia é o Papa e os bispos. Eles fizeram, tá, e aí? E você? Como é que o coração imaculado de Maria é o caminho? A devoção dos primeiros sábados é uma coisa que é um caminho de conversão. Primeiro, que Nossa Senhora pede: confissão. Com tudo que significa uma confissão válida: deixar a vida errada, deixar de abraçar o pecado, não fazer do pecado um projeto de vida, deixar de ser egoísta. Deus é amor, então se você é filho do amor, você ama. Deus é perdão, então se você é filho do perdão, você perdoa. Deus é justo, então se você é filho do justo, você é justo. Para de fazer injustiça, pare de fazer safadeza, de mentir, de perseguir, de oprimir os outros com o poder. Deus é amor, então se confesse, mude de vida. Nossa Senhora pede isso, esse é o caminho. Meu Imaculado Coração será refúgio e caminho. Então, caminho, confissão. Depois, comunhão. Nós estamos em 1917, a comunhão não era tão frequente como hoje. Nossa Senhora pede uma comunhão mensal. Hoje nós podemos ter até comunhão diária, se nós quisermos. Mas desde que você tenha o que? Antes, a confissão, esteja em estado de graça. Senão, a comunhão não é caminho para o céu, é caminho para o inferno. Judas comungou. E além disso, Nossa Senhora então ensina o terço. E uma coisa que ninguém presta atenção: ela ensina a oração íntima, a meditação dos mistérios da nossa salvação. E ela pede que faça isso durante 15 minutos. Olha como ela é pedagógica. Começa 15 minutos por mês. Daqui a pouco você pode fazer 15 minutos por dia. Daqui a pouco você pode fazer meia hora todos os dias. A oração íntima, oração de meditação. Esse é o caminho indicado pelo Imaculado Coração de Maria: confissão, comunhão, o terço e oração íntima. Tem aí um programa de vida, não é só uma vez por mês, faça isso sempre. A gente acha que é uma receitazinha mágica, é que Nossa Senhora pedagogicamente diz: faça 5 vezes, na esperança de que a pessoa fazendo 5 vezes, ela pegue gosto, e vai, porque aí sim ela é caminho, aí torna-se um caminho. Confissão, comunhão, terço e oração íntima. Se vocês fizerem isso, diz Nossa Senhora, se evitarão os castigos que a humanidade merece, que Deus, na sua bondade, quer infligir à humanidade para que
Por que é que Deus quer nos castigar? Porque senão tem coisa pior. Gente, se Deus envia um castigo e as pessoas se arrependem, é muito melhor do que Deus não enviar castigo nenhum e as pessoas irem para o inferno. Vejam como Deus é bom. Porque o pessoal fica pensando assim, a alternativa é não ter castigo nenhum e todo mundo ir para o céu, mas não é isso que está acontecendo. A premissa é que Nossa Senhora mostrou milhões de pessoas precipitando no inferno. Foi essa a primeira coisa que ela falou. E então a terceira mensagem, a terceira parte do segredo, tão controvertida, o anjo pedindo penitência, 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 e Nossa Senhora que vai impedindo que esses raios caiam sobre a terra, né? Mas eu gostaria de colocar o foco e a centralidade naquilo que nós podemos fazer. O que é que nós podemos fazer? Confissão, comunhão, terço e a oração íntima, oração de meditação, oração pessoal. Tu sofres? Eu estarei sempre contigo. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduz a Deus.